O que é a morte e quem são os mortos? Cadernos 43, em 10 de outubro de 1943. Diz Jesus: uma das imprudências perniciosíssimas, e talvez a mais comum entre os homens, é a de prometer sem refletir. Quantas promessas juradas fazem os homens com irreflexão e depois, com leviandade, não são por eles mantidas. E quanto mal por isso vem ao mundo. Votos sagrados que não são observados por negação da criatura à vocação que primeiramente se apresentou à sua mente, confundindo um sentimentalismo do coração com o chamado de Deus. Uniões matrimoniais transformadas em sacrílegas desuniões, porque diante da realidade da convivência, o mais débil e irreflexível dos dois se transforma em perjuro. Desilusões causadas a amigos que acreditavam na vossa promessa. E o que é mais grave, agitações mundiais causadas por imprudências de governantes irreflexivos, os quais, árbitros de seus povos, prometem em seu nome alianças que depois são banhos de sangue para o próprio povo e para os demais, seja porque obrigam os súditos a combater pelo aliado, ou seja porque, com perjura audácia, infringem a já estipulada aliança impossível de se sustentar e se tornam inimigos. Como pode o homem, dotado de uma inteligência superior, dom direto de Deus, agir com tão brutal irreflexão? Foi porque nele foi lesada ou se apagou completamente a força do Espírito, com o pecado que tira a graça. Olha, Maria, vejamos juntos o episódio em que Herodes degola meu primo e precursor, e vejamo-lo através do meu modo de ver, tão diferente dos homens. Muito se fala desse episódio nos púlpitos das minhas igrejas, mas, irreflexivos como o próprio Herodes, os comentadores param no não lícito e não extraem do episódio um outro ensinamento tão útil às almas. Diz Marcos, como Herodes foi motivo de chacota pela sua própria irreflexão. Ele, movido pela complacência sensual, tinha jurado à jovenzinha dar-lhe tudo o que ela lhe pedisse. E diz o evangelista que, quando ele soube o que lhe era pedido, se entristeceu com isso, porque no fundo Herodes respeitava o meu primo, do qual tinha reconhecido a sua heróica santidade e sua inteligência sobrenatural, a qual recorria para ser iluminado. Mas a promessa dada deve ser mantida, especialmente se for promessa de rei, dada perante toda a corte. E a cabeça do mais santo entre os homens, porque foi santificado antes de seu nascimento, pelo abraço da portadora de Deus, a minha Mãe Santíssima, cheia do Espírito Santo, cai por estulto julgamento de rei. Por que Herodes pôde fazer isso? Porque a graça não estava mais nele. Satanás o tinha à mercê do pecado. E quando Satanás tem um homem, esse homem é cego e surdo às luzes e vozes do Espírito de Deus, que é inspirador das ações dos homens, e não aconselha senão ações de justiça e santidade. Vós vedes a necessidade, digo necessidade, de viver na graça? Ó homens, que vos esforçais por conquistar e conservar as riquezas que perecem, como não vos esforçais por conservar em vós essa imensa riqueza sobrenatural da graça? Da graça que vos mantém em contato com Deus e vos nutre com suas luzes, como nascituros no seio de uma mãe, através das fibras que os unem a ela. E de fato, vós sois os nascituros para a vida do céu.
Não é esta a vida, esta que viveis na terra, na jornada mortal. Esta é apenas formação do vosso futuro ser de vivente eterno. A existência humana é a gestação que vos forma para vos dar a luz verdadeira, e não a pobre luz nebulosa desta terra. Eu vos carrego em mim como mãe que forma a sua criatura. Vos rodeio e reparo comigo mesmo. Vos nutro com o meu alimento para vos fazer nascer imortais na hora da que vós chamais morte, e que não é senão passagem. Passagem de uma fase incompleta para a completa, da segregação em espaço limitado à liberdade sem limites, das trevas à luz, das impedidas carícias ao abraço absoluto da alma com seu genitor. Isto é o que vós chamais de morrer. Vós que, com o vosso orgulhoso saber, ainda não sabeis dar o justo nome às coisas, e como criancinhas de poucos anos, chamais as coisas com nomes errados. Eu quero vos ensinar o que é a morte e quem são os mortos. Morte é separar-se de Deus, como o nascituro, que antes do tempo se separa do órgão materno e apodrece no álveo que o expulsa com dor. Mortos são aqueles que, tendo sido assim expulsos, não se diferenciam do despojo de um animal que se decompõe ao sol e na chuva, ao longo de uma trilha de carroça da terra, objeto de repugnância para quem o vê. Isso é o que é morte. Isto é o que significa estar morto. O pecado é a causa que vos separa de Deus e faz de vós uma putrefacta carne corrompida, pasto de Satanás, que vos envenenou para vos devorar, presa da sua fome de devorador de almas e de inimigo de Deus, Criador das almas. Como podia e como pode o espírito de luz e caridade ser guia de Herodes e dos muitos Herodes que há sempre sobre a terra, quando o pecado os separa de Deus? Em verdade vos digo que o pecado que separa o homem da graça é a base de todos os erros que se cometem sobre a terra. Vivei em graça, se não quiserdes errar. Então, como criancinhas sustentadas pelo véu da mãe, andai nos assuntos da terra e não caiais nas armadilhas do mundo e do patrão do mundo, que renegou o patrão santo e verdadeiro que é Deus. Então, como nascituros que se formam e crescem no seio materno, vós alcançareis o desenvolvimento completo para nascer para a vida dos céus. Então, eu, sangue 3 vezes santo, circulo em vós e vos nutro de mim, tanto que o Pai meu e vosso, vos apertando contra o seio, não distingue mais o vosso ser de filhos de Adão e vos chama filhos. Filhos como eu, o seu verbo, porque o sangue do verbo está em vós, e vos abraçando, o Pai Santo abraça o seu próprio Filho, feito homem, para vos dar a vida. Então, o Eterno Espírito vos saúda na entrada na vida, com os seus resplendores de luz, porque reconhece em vós uma parte de si, que volta ao manancial divino do qual brotou. Ó dia santo e feliz do vosso nascer para o céu! Ó dia em que Deus uno e trino anseia que chegue para vós! Ó beatitude que preparei aos homens! Levantai-vos, meus diletos! A vida da terra é o tempo que vos dou para crescer para a vida verdadeira, e por mais que possa ser longo e penoso, é um instante fugaz em relação à minha eternidade. Eternidade que vos prometo e que vos tenho reservado. Alegria que vos conquistei com a minha dor. Vivei em mim e de mim, filhos que amo. A alegria que vos espera é desmesurada como a glória de Deus. No mesmo dia 10 de outubro, diz Jesus: se temer ao Senhor é sabedoria e fugir do mal é inteligência,
O que será amar ao Senhor com todas as potências do ser? Será a perfeição de sabedoria e de inteligência, porque o amor é o que refina as potências da alma a tal elevação, que, como consequência, conduz à perfeição em todos os campos. Aquele que ama conheceu a verdadeira sabedoria na medida em que não pode ser aumentada porque está perfeita. O amor o instrui para compreender e o conduz a obedecer. O amor o preserva do mal. O amor o faz voar no caminho do bem. O amor, o santo amor que Deus quis como seu principal atributo, Deus é amor, é a ciência das ciências, porque vos faz mestres na ciência que dá vida, a ciência de conhecer a Deus. Aquele que ama possui a verdadeira inteligência. Deus não se separa de quem o ama. Agora, se Deus está em vós, vós possuís a mesma inteligência, e ela vos comunica as suas luzes, assim como uma chama fechada em um cristal brilha e aquece o exterior. E Deus é chama que vive em vós quando o amais. A vossa natureza humana se deifica com o contato. O homem, animal dotado de razão, cai como crisálida de borboleta e entra no seu lugar o verdadeiro super-homem, que não é como o crê o mundo, um pobre soberbo, cheio de erros e de vaidade, mas sim um ser que, não ainda um anjo, e não mais sendo homem, tem do homem as lutas que dão o mérito, e dos espíritos a liberdade sobre o sentido, a luminosidade e a clarividência, pela qual a verdade é revelada. E Deus aparece, Pai e Senhor, na sua supra-essencial beleza. Bem-aventurados aqueles que amam a Deus, 7 vezes bem-aventurados, porque o seu amor é o compêndio de toda fome, de todas as sedes místicas, de todas as virtudes, de toda coisa, e obtém para eles o prêmio prometido aos mencionados no Sermão da Montanha. Bem-aventurados, porque desde a terra vêm, gozam de Deus, antecipação da extasiante, eterna visão, que será a vida futura deles e que os espera no céu.